Havia uma pequena cidade onde o esporte mais popular era o atletismo. Cada ano, um evento chamado Corrida da Superação era realizado, reunindo corredores de toda a região. A competição era conhecida por sua pista desafiadora e pela tradição de inspirar os participantes a superarem seus próprios limites. Entre os atletas locais, havia um jovem chamado Pedro, que tinha um sonho de vencer a Corrida da Superação. Porém, Pedro enfrentou um grande obstáculo, uma deficiência que o impedia de caminhar sem o auxílio de muletas. Desde criança, Pedro havia sido apaixonado pelo atletismo, e sua deficiência não absorvia sua paixão pelo esporte. Ele treinou arduamente, usando sua força nos braços para fortalecer seu corpo e desenvolver a técnica da corrida. Muitas pessoas na cidade duvidavam de que ele poderia competir na Corrida da Superação, mas Pedro não se importava com os céticos. Ele acreditava em si mesmo e tinha o apoio incondicional de sua família e amigos mais próximos. À medida que a data da corrida se aproximava, Pedro se dedicava ainda mais a AOS treinos. Ele sentiu que suas mãos, que o apoiavam nas muletas, estavam prontos para alcançar a vitória que tanto almejava. Finalmente, o dia da corrida chegou. A atmosfera estava eletrizante, com uma multidão animada se reunindo para assistir ao evento. Os outros corredores eram ágeis e rápidos, mas Pedro não se intimidava. Ele estava ali para provar a si mesmo e a todos que a experiência pode mover montanhas. A buzina soou e a corrida começou. Pedro balançou as muletas com agilidade, impulsionando-se para a frente. A multidão ficou admirada com sua força e resistência. Ele se concentrava em cada passo, sentindo uma emoção do momento, ignorando a dor e a fadiga. Conforme a corrida progredia, Pedro estava determinado a não desistir. Ele ultrapassou o adversário após o adversário, aproximando-se dos corredores da frente. Cada vez mais, sua história inspiradora se espalhava entre os espectadores, que o aplaudiam com entusiasmo. Os últimos metros foram os mais exigentes, mas a chama da espiritualidade de Pedro não se apagava. Ele se esforçou ao máximo e cruzou a linha de chegada, conquistando o primeiro lugar na Corrida da Superação. A multidão irrompeu em aplausos ensurdecedores. Pedro estava emocionado, sabendo que havia alcançado seu objetivo e provado que a verdadeira vitória está na luta e na superação pessoal. A história de Pedro se tornou uma inspiração para todos na cidade e além dela. Ele se tornou um símbolo de coragem e espiritualidade, mostrando ao mundo que não há limites para o que uma pessoa pode alcançar quando tem um sonho e vontade de persistir. A partir daquele momento, a Corrida da Superação ganhou ainda mais significado, lembrando a todos que o verdadeiro campeão não é apenas aquele que cruza a linha de chegada em primeiro lugar, mas aquele que supera os desafios da vida com coragem, fé e inextinguível chama da origem. Havia um jovem chamado Miguel que vivia em uma pequena vila agrícola. Desde criança, Miguel era apaixonado por plantas e sempre sonhava em ter seu próprio negócio relacionado à agricultura. Ele desejava criar uma fazenda que utilizasse métodos inovadores e sustentáveis para cultivar alimentos saudáveis e nutritivos. Entretanto, as pessoas da vila eram tradicionais e relutantes em aceitar novas ideias. A maioria prefere seguir as práticas agrícolas antigas e relutava em mudar sua forma de trabalhar. Isso torna difícil para Miguel compartilhar seus sonhos e planos empreendedores com os demais. Um dia, durante uma viagem à cidade próxima, Miguel conheceu uma senhora sábia chamada Dona Clara. Ela era uma empreendedora bem-sucedida que possuía uma grande empresa de produtos orgânicos. Miguel admirava sua história inspiradora e decidiu pedir conselhos a ela. Dona Clara ouviu atentamente os sonhos de Miguel e sorriu, reconhecendo a paixão e o potencial do jovem empreendedor. Ela segurou Miguel a não desistir de seus sonhos e perseverar, mesmo diante das dificuldades. Com uma semente de inspiração plantada em seu coração, Miguel voltou à vila determinado a seguir em frente com seus planos. Ele começou a pesquisar e estudar novas técnicas agrícolas, visitando outras fazendas e participando de workshops sobre inovação no campo. Aos poucos, Miguel começou a implementar suas ideias em uma pequena parcela de terra que conseguiu aprender dos agricultores locais. Ele cultivava vegetais orgânicos e usava técnicas para garantir a saúde do solo e a preservação do meio ambiente. No início,
muitos na vila duvidavam do sucesso de Miguel. Mas ele não se deixou abater pelas críticas. Ele estava determinado a provar que era possível conciliar tradição com inovação e que uma agricultura sustentável poderia beneficiar tanto os agricultores quanto os consumidores. Com o tempo, a fazenda de Miguel começou a crescer e atrair a atenção de pessoas de outras cidades. Sua opinião como agricultor inovador e visionário se orientava rapidamente, e logo ele estava fornecendo alimentos orgânicos para restaurantes e mercados regionais. A transformação de Miguel inspirou outros agricultores da vila a adotarem práticas mais animadas e abriu o caminho para o crescimento do empreendedorismo local. O jovem empreendedor também se tornou um defensor da educação agrícola e começou a ensinar as novas técnicas que aprenderam os jovens da vila, inspirando a próxima geração a seguir seus próprios sonhos empreendedores. Com o passar dos anos, Miguel se tornou um líder em sua comunidade, provando que a semente do empreendedorismo pode florescer mesmo em solo desafiador. Sua história de coragem e inovação se seguiu, tornando-o uma fonte de inspiração para empreendedores e empreendedores de todo o país. E assim, Miguel cultivou mais do que apenas plantas em sua fazenda. Ele cultivou sonhos, esperança e uma visão de um futuro melhor, mostrando que com originalmente paixão e uma mente aberta para a mudança, é possível transformar a realidade e fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de curtir e comenta. Em uma cidade pitoresca, vivia uma jovem artista chamada Isabela. Ela tinha um talento natural para a pintura e encantava a todos com suas obras inspiradas e cheias de cores vibrantes. Sua vida era repleta de alegria e esperança, até que um dia, um incêndio devastador consumia seu estúdio, destruindo todas as suas pinturas e materiais de trabalho. Isabela ficou arrasada, pois sentiu que uma parte dela havia sido consumida pelas chamas. Ela não sentiu força para pintar novamente e mergulhou em um profundo sentimento de desânimo. Suas mãos tremiam toda vez que segurava um pincel, e o medo de não ser capaz de recuperar sua arte a atormentava. Enquanto lutava para superar a tragédia, Isabela conheceu um artesão idoso chamado Senhor Giovanni. Ele havia passado por experiências difíceis em sua vida, mas sempre encontrava uma maneira de recomeçar e continuar criando suas esculturas e obras de arte únicas. Ao ver o sofrimento de Isabela, o Senhor Giovanni ofereceu sua orientação sábia e conselhos inspiradores. Ele disse a ela que as adversidades fazem parte da jornada de cada artista, mas que a verdadeira arte está em como lidamos com elas e encontramos beleza mesmo nas situações mais abandonadas. Isabela ficou intrigada com as palavras do Senhor Giovanni e decidiu visitar seu ateliê para aprender mais sobre sua filosofia de vida. Lá, ela se partiu com esculturas incríveis feitas de materiais reciclados, envolvendo objetos aparentemente sem valor em verdadeiras obras de arte. O artesão explicou a Isabela que, após enfrentar uma grande perda em sua juventude, ele aprendeu que a criatividade não conhece limites e que a arte pode ser encontrada em qualquer lugar, mesmo nas coisas mais simples e inesperadas. Inspirada pela sabedoria do Senhor Giovanni, Isabela decidiu enfrentar seus medos e recomeçar sua jornada artística. Ela pegou alguns materiais reciclados que sobraram após o incêndio e começaram a criar pequenas esculturas. Embora incertas no começo, suas mãos ganharam confiança à medida que esculpia e moldava suas ideias. Com o tempo, Isabela descobriu uma nova forma de expressão artística, misturando sua paixão pela pintura com a arte da escultura. Ela criava pinturas tridimensionais, com camadas de tintas e texturas que davam vida às suas criações. Quando Isabela finalmente revelou sua nova coleção em uma exposição, as pessoas ficaram fascinadas com sua abordagem inovadora. Suas obras de arte transmitem emoções profundas e inspiram a todos que as contemplam. A história de Isabela se seguiu rapidamente, e ela se tornou uma figura de inspiração para outros artistas que enfrentaram adversidades em suas carreiras. Sua jornada de recomeço mostrou ao mundo que, mesmo nas cinzas das perdas, é possível encontrar a força para renascer e criar algo novo e belo. Isabela aprendeu com o sábio Senhor Giovanni que a arte é uma jornada de descoberta pessoal, e cada obra é uma expressão única de quem somos e do que vivemos.
Sua história mostrou que o verdadeiro significado da arte está em encontrar a beleza em todos os momentos da vida, inclusive nos desafios que nos fazem crescer e evoluir como seres humanos e como artistas. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai. De sorte que espero enviar-vo-lo, logo que tenha provido quanto aos meus assuntos. Mas confio no Senhor que eu mesmo, também, em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de facto esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vô-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, e tende-o em honra, porque, pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afectos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós, também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo,